Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia! Adore o Senhor. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Para Ele todo louvor, toda adoração, aleluia. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. O louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Aleluia! Tudo é para ti, Senhor. Aleluia! Tudo é teu, Pai. Oh, 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 oh. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele declare: seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. Aleluia! Oh, aleluia! A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. O louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Para Ele. Aleluia! Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Adore ao Senhor, aleluia! 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 Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante
me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Permita-se ser encontrado por esse amor tão ousado nesse dia. Aleluia. Permita-se ser amado por alguém que ama de verdade. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, por você. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse amor que me alcançou. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, pra encontrar você também. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Sim, Senhor, tu és. Pra dizer que tu és o Senhor. Ouve aí na sua casa. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor no seu lar, na sua sala, no seu quarto, na cozinha, no teu jardim. Aproveita esse momento e seja cheio da presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, o teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Aleluia. Eis a tua igreja que te adora, Senhor. Aleluia. Sejam bem-vindos a mais um encontro de grande ajuntamento da IBC Fortaleza. Esta é a nossa celebração de domingo. Que privilégio podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem nos falado através da sua palavra com você aí na sua casa. Muito obrigado por nos dar esse privilégio de estarmos juntos, ainda vivendo um tempo de isolamento social, mas juntos através das plataformas digitais e conectados pelo poder do Espírito Santo de Deus. No último domingo, nós demos aqui início a uma série de ministrações com o tema Saindo da Quarentena, Discípulos na Jornada. Sim, o nosso desafio aqui é compartilhar ou meditar sobre como nós, discípulos de Jesus, na jornada de crescimento com Cristo, podemos usar desse tempo tão especial, tão singular da nossa história, para fazer diferença, para sermos mais influentes, ainda mais eficazes nesse compromisso de fazer discípulos que fazem discípulos. No domingo passado, o pastor Armando deu início a essa série e hoje nós vamos dar continuidade. Teremos um convidado muito especial para falar sobre o tema de hoje, Pedro, do medo à ousadia. Alguns discípulos, não só os grandes líderes da Bíblia, mas líderes também e discípulos do nosso tempo, da nossa atualidade, serão citados aqui e os exemplos deles servirão de inspiração para nós. Como eles venceram o medo, como eles venceram a luta, o pânico, como venceram situações difíceis, como essa que nós estamos vivendo agora com a pandemia, e se tornaram discípulos muito influentes, influenciando gerações. Hoje, então, vamos falar sobre Pedro. E estamos trazendo aqui um convidado muito especial para nos ministrar nesse domingo, o pastor Tércio, da Igreja Batista de Montserrat. A Igreja Batista de Montserrat, nós trocamos figurinhas com eles já há muitos anos, nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco, e o pastor Tércio tem se tornado um grande amigo. Já esteve conosco aqui em outras oportunidades, e no ano passado eu pude estar com o pastor Tércio e a sua liderança em Cuba. A IBC tem pensado numa maneira de contribuir com a missão de Jesus lá em Cuba. Então, daqui a pouquinho, estaremos com o pastor Tércio para dar continuidade a essa série de ministrações, Discípulos na Jornada, Saindo da Quarentena. Mas, por hora,
eu quero compartilhar com vocês um outro texto da palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem sido muito citado esses dias, né, nesse tempo, porque ele faz alusão ao fim dos tempos. E em meio a essa questão mundial da quarentena, da pandemia, muita gente foi atrás do livro de Apocalipse para, quem sabe, né, interpretar o fim dos tempos. Mas é sabido que o livro de Apocalipse também fala e nos ensina muito sobre como viver os dias de hoje. E esse texto é muito interessante, porque ele fala sobre isso. Eu queria pedir para o pessoal colocar aí na tela Apocalipse, no capítulo 4, verso 11. Vamos ler juntos, que diz assim: Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. A Bíblia diz que os seres celestiais estão agora, nesse momento, ininterruptamente repetindo essa frase, adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Eu fico tentando imaginar essa cena dos seres celestiais repetindo continuamente, engrandecendo a Deus, glorificando quem Ele é. De certa forma, nós somos desafiados a fazer o mesmo, hoje, agora, não só no porvir, quando o Senhor voltará para cumprir o seu propósito definitivamente, mas nós somos desafiados a adorar ao Senhor, hoje, a todo tempo, em qualquer circunstância. Aqui na IBC Fortaleza, nós somos inspirados e desafiados a sempre, em qualquer que seja a decisão a ser tomada, das mais simples do dia a dia e até as mais complexas, a fazer duas perguntas: o que Deus está me dizendo e o que vou fazer a respeito. Essa é uma maneira muito simples, mas muito prática, de buscar a vontade de Deus no nosso dia a dia e assim glorificá-lo continuamente com o nosso caminhar no dia a dia, não apenas no domingo, não apenas no momento de celebração, mas no dia a dia em tudo que fizermos. Então, dessa maneira, nós estamos junto com os seres celestiais, adorando ao Senhor continuamente, quando submetemos a nossa vontade a Ele no dia a dia. E assim fazemos com as nossas finanças, com a nossa contribuição financeira. Nós temos esse hábito, essa prática de entregar ao Senhor aquilo que Ele mesmo nos deu, como uma disciplina de adoração. Aliás, como um privilégio de reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas, e fazemos isso para agradecê-lo, para honrá-lo e para testificar que Ele é Deus, Deus da nossa provisão. Eu queria te desafiar então, nesse momento, a fazer a sua oferta, a sua contribuição, o seu gesto de adoração, de forma tão objetiva e prática, que é através da sua contribuição financeira. Nós adoramos ao Senhor dessa forma e nós também contribuímos para o avanço do reino de Deus, quando contribuímos para o sustento desse ministério, contribuímos para as ações sociais. Então, sem dúvida, essa é uma oportunidade, um privilégio que nós temos como família de Deus de adorá-lo. Você pode, então, através desse código que aparece aqui na tela, ter acesso aos nossos canais de contribuição. Você pode fazer isso agora, durante o próximo louvor, ou quando for mais conveniente para você. Fica mais um tempinho conosco. Logo depois desse louvor, voltamos então com o pastor Tércio. Aleluia. Tu és o mesmo, jamais mudou, Senhor. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu te convido nesse dia, vem. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Aleluia.
sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu te convido, vem, vamos! Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu dependo de ti, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Em ti, Senhor, toda esperança, toda confiança, Pai. Em dias melhores, Pai, crendo que o Senhor irá nos socorrer, Senhor, irá nos proteger de todo e qualquer mal. Aleluia. Eu te convido, vamos deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama. Aleluia. O teu amor nos chama, Senhor, e nós vamos ao teu encontro. Aleluia. Era uma vez no Mar da Galileia, um pescador bastante experiente que havia passado a noite junto de alguns amigos tentando pescar. Depois de muita insistência de utilizar todas as suas técnicas, nada aconteceu. Ao raiar o dia, já exausto, resolve recolher as redes e limpá-las. E enquanto fazia isso, um outro homem se aproxima. Observa que seu barco está vazio e o pede emprestado por alguns minutos, para utilizá-lo como um palco, a fim de ensinar outras pessoas que estavam à beira daquele lago e queriam muito lhe ouvir. O pescador se chamava Pedro. Ele acabara de emprestar seu barco a Jesus, alguém que ele já ouvira falar, mas que ainda não tinha dado tanta importância, até porque o Messias que Pedro esperava poderia ser qualquer outro, menos aquele homem de fala mansa e humilde que estava ali diante dele. Em um certo momento, Jesus o pede para lançar as redes ao mar, pois queria mostrar algo a todos que estavam ali. Pedro achou aquilo uma perda de tempo, mas mesmo assim o fez, e para a surpresa de todos, as redes vieram abarrotadas. Pedro ficou tão maravilhado com aquilo que se jogou de joelho aos pés de Jesus. Foi a sua forma de dizer: "Eu creio". Jesus olha para ele e diz: "De agora em diante será pescador de homens". Depois daquele dia, Pedro presenciou vários outros milagres. Ele viu sua sogra ser curada, uma criança ser ressuscitada, paralíticos andarem. Pedro se tornou o discípulo que mais teve experiências com Jesus. E mesmo vendo outros quase 70 desistirem, deixou bem claro que não tinha para onde ir, a não ser seguir aquele que tem as palavras de vida eterna. Pedro cria tanto em Jesus que servir ao Mestre tornou-se a sua prioridade. Até que chegou o dia em que Jesus afirma que irá até Jerusalém para ser morto. Pedro, ao escutá-lo, repreendeu. Foi como se não tivesse entendido o papel daquele Messias. Foi como se ele ainda esperasse o Messias vitorioso sobre os inimigos do povo judeu.
Jesus inclusive o alerta da sua traição. Pedro não aceita e afirma que iria com ele até a morte. Na verdade, foi um momento de muita confusão na mente de Pedro. Haviam sido 3 anos de muitas vitórias, de muitos milagres, de muito poder. E ele não conseguia admitir que o mestre seria morto sem reação alguma, tanto que tentou impedi-lo ao ferir o soldado. Depois dali aconteceu o que Jesus havia dito. Pedro seguiu e observou de longe todo o seu martírio. Havia nele um pouco de coragem, mas havia muito mais medo, tanto que ao ser identificado como um discípulo, o negou por 3 vezes. O galo cantou e Pedro saiu dali desolado, derramando-se em lágrimas e desesperado enquanto Jesus era crucificado. Passado aquela sexta-feira, os discípulos se reuniram em uma casa e ali ficaram em isolamento total. No domingo, eles escutam uma batida forte e apressada na porta. Ao abrir, dão de cara com as Marias e Joana, que vão logo contando o que havia acontecido. Pedro foi o primeiro a correr para o túmulo. Em outro momento, Jesus aparece para todos eles. Ao tocá-lo, Pedro encheu-se de uma alegria profunda, mas a vergonha que sentia por tê-lo traído foi ainda maior, ao ponto de achar que nunca mais seria o velho Pedro, amigo e companheiro de Jesus, tanto que ele resolve voltar a pescar peixes como fazia antigamente. Aquele era uma vez no mar da Galileia acontece novamente. Pedro não consegue pescar nada. Um homem aparece e o pede para jogar as redes que voltam cheias de peixes. João reconhece Jesus. Eles fazem uma refeição juntos, mas Pedro, ainda envergonhado, come silenciosamente. Silêncio esse que foi quebrado pelo próprio Jesus, que o chama para apacentar suas ovelhas. Pedro saiu daquele encontro renovado. Ele saiu dali para influenciar pessoas. Em sua primeira pregação, cerca de 3.000 se tornam discípulos. O pescador de peixes cumpre o seu chamado e se torna pescador de homens. Pedro, um discípulo na jornada. Olá, querida IBC Fortaleza, um abraço a todos vocês. Eu sou o Tércio, pastor aqui da Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre, casado com a Martinha, pais da Laira e da Radassa. Um abraço ao Armando Bispo, querido pastor amado com Elô, que tanto nos amaram e nos abençoaram e continuam fazendo isso. Ao meu querido pastor Aristides, homem de Deus, sua família, aos demais pastores dessa igreja, líderes, ministros, pessoas que amamos tanto, não é? Para nós é um privilégio estar aqui com vocês, vocês que estão vivendo essa série chamada Saindo da Quarentena, e tem tudo a ver com o que nós estamos aqui também conversando. Recentemente, com o nosso time aqui, estávamos falando sobre isso, sobre a importância de nós entendermos que, talvez como você lá no início pensávamos que iríamos viver um cenário de 2 semanas, 1 mês, e as coisas foram se alongando e já temos aí mais de 150 dias aproximadamente dessa quarentena, e a chavinha tem que virar, não é? De que nós precisamos continuar vivendo, ainda que não perdendo de vista, né, a nossa solidariedade, sensibilidade, nosso amor e compaixão a todas as famílias que estão vivendo de perto o drama, perdendo pessoas, mas nós estamos todos comprometidos em interceder pela nossa nação, pelo mundo, uns pelos outros, né? Nessa jornada de família espiritual, socorrendo aqueles que estão desempregados, assistindo aqueles que estão chorando com eles, mas ao mesmo tempo a importância de olhar para frente e entender que temos que aprender a viver nesta realidade de isolamento social. Acho muito oportuno esse tema, saindo da quarentena. E hoje eu tenho o grande desafio e a experiência assim, tão pessoal minha, acho que faz sentido receber esse tema, que é falar sobre o medo, né? Saindo realmente dessa quarentena, saindo do medo para viver uma experiência de ousadia. Pedro é a figura, é a pessoa, é o nosso foco hoje. Um homem
extraordinário, mas um homem também cheio de temores, de medos. E nós vamos olhar para a história de Pedro, vamos olhar para a Escritura também, vamos ver como Deus trabalha na vida do ser humano que diz sim para Ele, independente da circunstância, do momento da sua história ou da história que o cerca, como Deus é capaz de tomá-lo e fazer coisas extraordinárias. Eu, quando recebi o convite do pastor Aristides, especificamente para falar sobre Pedro, do medo à ousadia, fiquei lembrando da minha história, né? Eu tenho 48 anos, estou aí na jornada do ministério pastoral há 25 anos, mas eu me lembro lá na minha meninice, na minha adolescência, meus medos, minhas inseguranças, meus complexos de inferioridade, meus sentimentos de inabilidade, incapacidade. E quando Jesus começou a trabalhar a minha vida dos 12 anos aos 19 anos, e ali aos 19 anos com uma experiência de, eu diria, conversão profunda, de abrir mão de mim, de olhar para Deus, de dizer, Senhor, qual é o teu plano, qual é a tua vontade? Eu fui entendendo que Deus é o Deus que toca nas nossas fragilidades, o Deus que toca nas nossas inseguranças. Pensar que na minha adolescência, em meio a um culto, quando me pediram para orar, quando eu comecei a orar, a minha fragilidade era tão grande que eu parei de orar no meio da oração e comecei a chorar. De tão inseguro, de tantos medos eu tinha, tantos complexos. Mas Deus opera na nossa história. Quando nós dizemos sim a Ele, tudo muda. Deus nos toma, Deus nos usa, Deus nos molda, Deus nos restaura. Ele faz coisas tão lindas que nem nós mesmos somos capazes de compreender. Eu quero começar aqui dizendo para você que eu entendo que me percebo como um milagre de Deus. Tenho tido o privilégio de fazer uma jornada, de ver Deus transformando a minha vida. Eu me vejo no processo de restauração, um dia de cada vez, né? Em meio a esses medos, quando Deus vai e cura, parece que o diabo leva para o outro lado, vem orgulho. E aí você tem que ser quebrado, entender que nada na sua vida é por você. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, diz, o que temos na nossa vida, o que fazemos que não tenhamos recebido da parte de Deus, e se recebemos, porque nos orgulhamos. Então esse processo, essa gangorra, né, espiritual, emocional, é um grande desafio para todos nós. Mas eu quero olhar para a história bíblica, olhar para Pedro e para demais história das Escrituras e poder realmente encorajar você a vencer os seus medos, viver uma experiência de grande transformação, de ousadia, de poder, de coragem para viver os sonhos de Deus. O texto base nosso é Lucas capítulo 5. Eu quero te convidar a ler essa passagem. Nós vamos ler versículos 1 a 11. Diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, né? E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele ainda não conhecia Jesus, mas ele havia ouvido falar de Jesus, que ele tinha sabedoria, que ele estava ensinando coisas extraordinárias, e ele ali já chama-o de mestre, né? E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, e como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. É lindo ver essa jornada de Pedro sendo tirado dos seus medos para transformá-lo num homem tão fundamental na história do cristianismo, né? E olhar para essa passagem e perceber que nesse encontro de Pedro com Jesus, Jesus com Pedro, ele não se sente digno, né? Na verdade, o primeiro sentimento dele é exatamente esse. Ele se prostra diante de Deus e ele vai dizer: Senhor, mas eu sou um homem pecador, afaste-se de mim. Na sua jornada de altos e baixos, por temer a própria vida, a gente olha para Pedro e ele foi capaz de negar a Jesus na sua jornada. Durante a quarentena, após a ressurreição de Cristo, Pedro manteve-se em isolamento com os demais discípulos, pensando inclusive em voltar a pescar peixes ao invés de pessoas. Mas a história bíblica vai mostrar que depois do encontro dele com Jesus, descrito lá em João capítulo 21, ele se torna de fato o líder da igreja, anunciando o evangelho, curando, ensinando, confrontando, uma jornada aparentemente incoerente. Eu gosto de usar essa palavra. Eu chamo Deus, né, ou a história de Deus na vida da gente, da incoerência divina. A propósito, Deus ama incoerências, né? Você já notou como Deus trabalha na sua história, na sua vida? Mas a minha pergunta inicial é que você já se viu, se percebeu como Pedro? Ele é uma das pessoas aparentemente mais inconstante, mais instável, contestador entre os discípulos de Jesus. E impressionante, Jesus escolhe ele, chama-o para que o siga, e ele vai sendo transformado nessa jornada, num homem ousado, de coragem, cheio de fé, capaz de andar sobre as águas, capaz de defender Jesus, mas ainda imperfeito, como eu e você, numa jornada de restauração. É tão interessante ver esse processo de Pedro, que num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, o seu mestre, ele nega-o. Vem vergonha, vem culpa, ele se isola, ele se esconde, até que surpreendentemente Jesus o busca. Essa cena que nós vamos voltar a ela de João 21, tão poderosa, tão impressionante quanto a do seu próprio chamado naquele momento de pesca. E Pedro se sente indigno, né, naquele reencontro, depois de 3 anos e meio, 3 anos andando com Jesus. Jesus vem com um diálogo profundo que nós vamos ver daqui a pouco, não é, sobre amor, se ele o amava de fato. E no meio daquela insegurança desse reencontro, ele é envolvido por um medo tão grande, capaz de mantê-lo definitivamente em isolamento nesta relação divina, nessa relação com o seu mestre, duvidando de si mesmo, duvidando de quem ele era, quase não consegue romper seus temores para caminhar de volta na direção do seu amado mestre Jesus. Deus tem que lembrar a Pedro que a base do relacionamento dele não são os seus acertos e nem os seus erros, mas o amor que é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Esse é o texto lá de João 21, após a ressurreição. Pedro representa muitos de nós, queridos. Ele, ao mesmo tempo que é contestado, contestador, ele é cheio de si, seguro, ele é líder, ele também é cheio de sentimentos de inapropriação, de indignidade. O capítulo que lemos, Lucas 5, 8, ele vive essa crise, é interessante, né? E Jesus vai atacar isso quando diz: não tenha medo, Pedro. De agora em diante eu vou fazer de você pescador de homens. Eu gosto de pensar que Jesus está dizendo o seguinte, de que nos nossos temores e medos, quando ele se aproxima e nos convida para a missão,
Ele mesmo vai nos ajudar a lidar com isso. Ele mesmo vai tocar nessas áreas de fragilidade. E Deus começa lidando com Pedro logo no seu primeiro encontro, no aspecto do medo. Pedro é a nossa referência mais profunda acerca da forma em que Deus trabalha com a nossa vida para mim. Deus é capaz de pegar uma pessoa controversa, cheio de medo, e dar-lhe ousadia, dar-lhe estabilidade, dar-lhe constância, dar-lhe uma missão, dar-lhe um grupo de pessoas para liderar. A propósito, eu penso que o texto de Paulo, lá no Novo Testamento, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele revela Deus chamando para a sua missão homens fracos para confundir os fortes, improváveis para silenciar a arrogância dos que se sentem e se acham indispensáveis e poderosos. A propósito, o que é o evangelho e a pregação, senão uma loucura aos olhos do mundo? É o que Paulo diz. O que é a crucificação de Cristo, essa incoerência de um Deus que se faz homem, vem até nós e assume a minha condição, os meus pecados, sem pecar. Ele assume como se ele fosse pecador, não tendo ele cometido qualquer pecado, para pagar a minha conta, para pagar o meu débito, para me justificar e me tornar santo, justo como ele. Isso é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. E esse texto declara que para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, uma vez que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, nesse processo de Deus estabelecer a sua igreja, lá no início, aquilo que chamamos de igreja primitiva, ele chama Pedro, o improvável, e faz dele o homem dentre os 12, para lhe confiar o seu plano de avanço do seu reino. Quem diria? Quem diria? Talvez você olhe para você e diga, eu certamente me sinto como Pedro. Ou talvez seja o inverso. Como Deus pode ter escolhido Pedro? Não teria dentre os 12 alguém mais estável, mais confiável, mais seguro, mais corajoso? Olha o que diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que maravilha! O fato é que somos chamados para a missão, para amarmos e cuidarmos de pessoas, assumimos um grupo de relacionamento, um GR, um grupo de liderança, o GL, influenciarmos pessoas, mas tudo isso tem a ver, querido, com Ele. Tudo isso tem a ver com a sabedoria dele, com o poder dele, com a fé posta nele. Deus vai chamar a mim e a você, pessoas comuns como Pedro, que nos percebemos medrosos e inseguros também, por vezes orgulhosos e arrogantes, que é tão loucura quanto nossos medos, queridos. Porque trata-se, na verdade, de Deus ter a intenção de revelar a glória dele através da nossa fraqueza. Paulo nos ensinou isso sobre Deus quando ele declarou, quando sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo, cheio de credenciais bem diferentes do apóstolo Pedro, tinha essa consciência da fragilidade das nossas faculdades e que, portanto, a nossa liderança, nossa mensagem, não podem e não poderão jamais consistir em palavras persuasivas e nem mesmo, querido, se basear em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5.
Tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com o poder de Deus, com a glória de Deus. Deus chama você e eu para essa missão, por mais que pareça incoerente. A propósito, de novo, eu gosto de dizer que Deus age pelo incoerente aos nossos olhos. Somos uma igreja de pessoas imperfeitas, sendo restaurados dia a dia pela graça de Deus, amor e perdão. Quando Deus convoca você para se unir ao plano dele, me convoca, ele sabe disso. Ele sabe quem somos. Mas ele tem a intenção de revelar a glória dele no mundo através de mim e de você, apesar de nós. 1 Coríntios 1, 18 e 19, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Esse texto fala de coisas que Deus faz, mas que para muitos de nós, sábios e inteligentes, parece uma incoerência. No entanto, querido, essas incoerências, elas estão escondidas. Ou melhor, elas escondem os mistérios de toda a sabedoria divina. Por isso que a nossa resolução hoje tem a ver com olhar para Pedro, olhar para as Escrituras como um todo e resolver assumir um estilo de vida que supera, sim, o medo. Envolve fé, querido. Envolve ousadia espiritual. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, né? E é importante lembrar que o perfeito amor foi uma pessoa. Jesus é o perfeito amor. Quando estamos nele, ele lança fora todo medo. E ele toma pessoas tímidas, inseguras, medrosas e fazem com essas pessoas transformações tão lindas e poderosas que elas passam a ser usadas de forma surpreendentemente. Ou seja, o convite de Deus para mim, para você, é viver a nossa vida a partir das incoerências de Deus e não a partir do óbvio humano. Eu queria avaliar essas duas palavras à luz do dicionário, não é? Incoerência e óbvio, para você entender o que Deus fez com Pedro. O que Deus faz na história de homens e mulheres que decidem dizer, Senhor, me tira dessa condição de medroso para viver algo que tem a ver com a manifestação da tua graça, do teu poder, ousadias do teu Espírito Santo. A palavra incoerência, né, lá no dicionário da língua portuguesa é qualidade de incoerente. Então, assim, o adjetivo significa contraditório, ilógico, desconexo, né? E óbvio já quer dizer o quê? Evidente, claro, patente, manifesto, perceptivo. Eu creio que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é entender exatamente a forma como Deus age, porque a vontade de Deus, a maneira de Deus operar no mundo, ele não cabe na nossa mente. Nós não compreendemos os caminhos que Deus traça, os desígnios de Deus. Não é? A sabedoria insondável de Deus só é compreendida pela manifestação do Espírito na nossa mente, que consegue equalizar, chegar próximo, né? Nós temos a mente de Cristo, isso é obra do Espírito Santo. Então, quando isso acontece, nós podemos olhar para o incoerente de Deus como o perfeito de Deus, como a obra maravilhosa de Deus. É por isso que a gente vai dizer que em meio a uma perda é possível enxergar perfeição de Deus. Em meio a uma tragédia é possível encontrar soberania e sabedoria. E você diz, Deus, como? Humanamente, com as lentes, não é, do homem, nós não compreendemos, porque é ilógico, é incoerente. Mas como é que Deus faz isso? E como Deus age? Como seres racionais que somos, se não com o Espírito Santo, nós vamos avaliar as situações e viver questionando a ação de Deus. No meio dessa situação, né, que estamos vivendo no mundo todo, quantos de nós estamos questionando tudo isso? Estamos em crise. Estamos nos isolando mais. Não é nem uma questão de administração, não é, de governo, de Estado, de orientação da saúde, do sistema de saúde. Não, nosso isolamento é pela nossa crise interior.
Por que, Deus, isso está acontecendo? Por que, Deus, o Senhor não intervém nessa história e não nos tira dessa crise louca que estamos? Por que, Deus, o Senhor está agindo assim? Por que, Deus, o Senhor faz desse jeito? E essa crise humana, baseada, querido, nas nossas conjecturas, que nos leva a viver essa grande tensão de medo e fé. Eu quero chamar você a olhar para Pedro, mas olhar para além de Pedro. Voltar os seus olhos para as Escrituras e nós nos colocarmos face a face com as Escrituras, a fim de percebermos que a Bíblia está recheada, querido, dessas incoerências divinas. Muitas são as situações em que elas aparecem. E eu quero te convidar a perceber algumas delas que transcendem a história de Pedro. Por exemplo, olhando lá no Antigo Testamento, você vai ver Golias afrontando o povo de Deus, um gigante guerreiro de 3 metros de altura, valente, experiente. 1 Samuel 17. O óbvio do homem é que um homem valente de guerra era que deveria enfrentá-lo e vencê-lo. Mas Deus vai pegar um menino, um jovem, de mais ou menos 1 metro, 1,65 m, que não era um homem de guerra, sem armadura, espada para vencer um gigante, usando uma pedra e uma funda, um pastor de ovelhas. Deus revela que o seu poder está acima de toda e qualquer experiência humana. Você lembra da situação da conquista de Jericó, as muralhas, Josué 5:6? Queridos, impressionante, né? Pensar que o óbvio do homem era que não dava para destruir uma muralha daquela, naquele tempo, usando, se não nada menos do que um arsenal de bombas. E aí a incoerência de Deus é que Deus chama Josué e manda ele reunir o povo de Israel e dar uma volta a cada dia, 7 dias, e no 7º dia 7 voltas, e depois manda os sacerdotes tocarem as trombetas, um longo toque, depois um grito alto, e as muralhas iriam cair. Gente, isso é um absurdo. Qualquer administrador estratégico vai dizer que loucura é essa de Deus, que lógico. Mas Deus quer revelar que o seu poder está acima de qualquer estrutura ou estratégia humana. Jamais, querido, jamais os olhos naturais creriam nisso. Incoerência divina. O povo saindo do Egito, depois de 450 anos ali de escravidão, para uma terra que Deus prometeu, mas que eles nunca viram, não sabem qual é. O óbvio era Deus levá-los pelo caminho que 15 dias eles estariam lá, mais fácil, mais ágil, e a incoerência de Deus é que Deus escolhe o caminho mais distante e de cara coloca o Mar Vermelho como o primeiro obstáculo, né? Resultado, Deus revela que o seu poder está acima, queridos, de todo e qualquer obstáculo a ser enfrentado, bem como todo o poder da natureza. Ele vai lá e ele abre o Mar Vermelho. 2 milhões de pessoas, mais do que isso, não é? Em isolamento num deserto por 40 anos, queridos. Não foram 150 dias, 40 anos. O óbvio do homem é que iriam morrer. De calor, de frio, de fome, de sede, de cansaço. Inevitavelmente iriam morrer. A incoerência de Deus é que no meio do isolamento de um deserto escaldante, querido, Deus se manifesta, tira a água da rocha, não é? Dá maná para eles todos os dias, à noite vai guiá-los com uma coluna de fogo, não é? Que vai iluminando-os à frente, de manhã no calor daquele deserto, uma coluna de nuvem acima deles, guardando, protegendo, né? Diante de toda aquela situação trágica de um deserto. A Bíblia afirma, querido, que nem sequer as sandálias se envelheceram e nenhuma das suas vestes se rasgaram. Você está entendendo o que Deus está querendo falar? Que nós precisamos sair desse isolamento. Há uma jornada de milagre que Deus está nos convidando. A Bíblia diz que os que não entraram na terra prometida foram aqueles que desobedeceram, que se perderam nesta jornada de isolamento, que duvidaram, que não creram.
Resultado, Deus revela que o seu poder contraria o tempo, é capaz de prover toda e qualquer necessidade humana, fome, sede, frio, calor, proteção, abrigo, vestes, através do que Ele quiser e como Ele quiser. A história bíblica é cheia dessas histórias. A escolha de um rei, mais uma incoerência. 1 Samuel 1,16. O óbvio do homem, né? Samuel chega lá na casa do pai de Davi, de Jessé, e olha para Eliabe, bonito, alto, forte, guerreiro, e pensa, é esse aqui. A incoerência divina é que Deus manda chamar o filho mais novo, que é pastor de ovelha, que está no campo, escolhe Davi sem experiência alguma. Deus revela que os seus olhos enxergam mais fundo do que a visão humana, enxerga o coração. Por isso ele disse lá para Samuel, né, sobre Eliabe, não considere a sua aparência e nem a sua altura, eu o rejeitei, o homem veio exterior, mas eu vejo o coração. Deus escolhe um pastor de ovelhas para reinar sobre o seu povo por causa do coração daquele menino. Vamos andando nas Escrituras e são inúmeras histórias. Deus se manifestando de forma aparentemente incoerente. A promessa do Messias que viria para libertar o povo de Israel, né? O óbvio do homem é que ele viria como um político poderoso, nasceria em um palácio, seria um homem de uma família nobre, com influência, entraria em Jerusalém montado num cavalo de puro sangue, mas a incoerência de Deus é que ele vem só que nascido de uma família simples. Nasce numa manjedoura, em uma estribaria, entra na cidade santa montado num jegue, né? Como se diz no Nordeste, num jumento. Vive mais fora do templo do que dentro do templo, mais com os pecadores e pessoas doentes discriminadas pela sociedade do que com os líderes religiosos e cultos, escribas e fariseus, totalmente distante do óbvio para o povo de Israel até hoje. Eu fico pensando nessas incoerentes, nessas aparentes incoerências bíblicas de Deus, né, que na verdade não tem nada de incoerente, lógico, é tudo tão perfeito e tão maravilhoso, que se a gente segue as Escrituras, nós vamos perceber, querido, como o Evangelho é uma vida de incoerências, aos olhos humanos, claro. Você perde a sua vida para ganhar a que Deus tem para você. Você morre para si suas paixões para ter a vida abundante. Você nega a si mesmo para desfrutar do plano perfeito. Você tira os olhos de si, das suas limitações, dos temores e coloca-os em Deus. Então ele usa-o para mudar o destino da sua própria vida e da sua família, de um condomínio, de uma cidade, até de uma nação. A vida cristã é uma vida de aparente incoerência aos olhos naturais. Você lembra, querido, que a construção de uma arca em 120 anos para a salvação e continuidade do projeto divino, e Noé constrói isso sem nunca ter chovido na terra. Abraão e Sara estéril têm filho na velhice, querido. O irmão rejeitado é aprisionado, lançado para longe da sua família, e ele se transforma no governador do Egito, que depois salva não apenas as nações à volta do Egito, as nações daquele tempo, mas a própria família, os seus irmãos que o venderam e o traíram. Uma prostituta, Raabe, que é instrumento de Deus para proteger o seu povo, ela entra na genealogia de Jesus, incoerência aos nossos olhos. Gideão vence um exército de milhares de homens com apenas 300 homens, quando antes tinha 32 mil, e Deus vai dizer, não, são muitos, só 300 para fazer essa grande vitória. Deus é demais, gente. Uma órfã, pobre, judia, se torna rainha para salvar o seu próprio povo, Esther. Deus, na sua incoerência, fez de uma nação pequena, fraca, belicamente, vencer e ganhar os maiores exércitos inúmeras vezes, cegando o inimigo, fazendo ouvir barulhos de exércitos, levando-os a lutar entre si, a nação de Israel. Daniel é lançado na cova dos leões e sai vivo e ileso. Um profeta de Deus que é chamado para falar para um povo inimigo de Deus, e foge, e um peixe que o engole para salvá-lo e dar o privilégio de ele cumprir a missão. Jonas, gente,
Quantas histórias Jesus atrasa intencionalmente para poder realizar a ressurreição de Lázaro depois de morto há 4 dias. Pedro nega Jesus 3 vezes e depois é escolhido para ser aquele a quem Jesus confiaria suas ovelhas. Paulo, de perseguidor da igreja, se torna um perseguido e escritor das 13 cartas do Novo Testamento que nos modelam doutrinariamente. Prisões lacradas são abertas, tremores de terra acontecem na prisão como efeito das orações de um povo que confiava no poder de Deus. Querida igreja IBC, Fortaleza, amada igreja, uma pergunta: será que essas incoerências de Deus não querem nos mandar um recado sério? Vamos voltar a Pedro então? Por que Deus chamou um homem cheio de medos para uma missão tão maior que ele mesmo? Na minha humilde interpretação, é porque Deus quer revelar a glória dele. E ele vai chamar homens simples como eu e você, para que o poder que vai aparecer para o mundo é o poder de Deus e não o poder da sabedoria humana. É um convite ao exercício da fé. É um convite, o óbvio nos convida a olhar para as nossas fragilidades, nossos gigantes interiores. E um deles é o medo, querido. Um deles é o medo. Mas há tantos outros gigantes que nos impedem de viver, de nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer: Senhor, usa-nos. Toma minha vida. Eu lembro a mamãe tem 74 anos, minha mãe é viúva há 23 anos. Com 72 anos, minha mãe viveu um desafio extraordinário. Uma senhora, né, já com 84 anos, se eu não me engano, 83 anos, melhor dizendo, convertida há 2 anos, morando nos Estados Unidos, mãe de uma senhora brasileira, ela também sendo brasileira, já morando nos Estados Unidos há mais de 15 anos, precisava de uma ajudadora para estar com ela lá e fez contato, alguém indicou a minha mãe para ela. Minha mãe foi convidada então a ir para os Estados Unidos, passar 6 meses, né? Um período ali de 6 meses com aquela senhora, para amar, para cuidar. Era um período que aquela filha precisava de ajuda e precisava de uma pessoa de confiança. Eu lembro da minha mãezinha com 72 anos, minha mãe é cheia de saúde, de vigor espiritual, físico, emocional. Ela entrou numa grande crise. Como é que eu vou deixar o Brasil para os Estados Unidos para cuidar de uma senhora por um período quando eu não conheço? Minha mãe foi orar e no meio da oração Deus a desafiou. Não sou eu, filha, sou eu quero usar a sua vida. Né? Eu quero que você seja um instrumento para amar e cuidar daquela senhora nesses anos. Imagina uma de 72 cuidando de uma de 83. Foi linda, a história é linda. Resultado, né? Minha mãe venceu os medos, ela não sabia o inglês, nada, foi para lá, foi viver os sonhos de Deus. Minha mãe embarcou para 6 meses de amor e cuidado e discipulado com aquela senhora. E foi lindo o que Deus fez, né? No início tudo parecia uma incoerência, inclusive para nós, os 3 filhos. Mas quando todos fomos orar, nós entendemos que Deus queria revelar. Minha mãe ali pôde compartilhar a Bíblia. Todos os dias minha mãe lia a Bíblia para aquela senhora, orava com ela, colocava mensagens, né, bíblicas, até do Armando Bispo aí, do querido Armando, mensagens da nossa igreja, aquela senhora ouviu lá nos Estados Unidos. Olha que coisa linda, uma senhora, minha mãe de 72 anos, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ela venceu os medos de viajar sozinha, os medos de não saber falar uma língua, não é estrangeiro, inglês, os medos de lidar com uma família desconhecida, os medos de lidar com uma senhora já, né, com limitações de saúde. Os medos foram vencidos e a glória de Deus foi revelada na vida daquela mulher, porque uma pessoa disse: Senhor, eis-me aqui. Amado, talvez no medo de todo esse Covid, minha amada irmã, meu amado irmão, o seu momento não seja de desafio de sair do Brasil para um outro país, mas Deus está chamando você para sair do seu isolamento social e amar pessoas, cuidar de pessoas, não é? Deixar de lado a ótica, o olhar cheios de temores e medos e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Para muitos, esse isolamento social imposto, né, pela realidade que estamos vivendo,
ele se tornou, na verdade, uma oportunidade para o isolamento espiritual, o isolamento missional. Mas você não pode se esconder de Deus. Como Pedro, talvez você esteja esperando voltar para a sua antiga vida, né? Seus barcos de pesca, e se esquecer de Deus, que Deus o ama, que Deus não desiste de você e que Ele tem um novo para você em meio a esse tempo, querido. Então, saindo do isolamento, não é sendo irresponsável, deixando máscara, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, querido, que Deus criou do nada, e Deus pode fazer coisas inesperadíssimas na sua vida nesse tempo que talvez você enxergue, não tem nada para fazer, e você vai perdendo o foco. Lembra, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Eu tenho certeza que você é daqueles que não retrocedem, Hebreus capítulo 11. Eu quero concluir, seja qual for a sua situação, eu quero convidar você a olhar para Pedro, que decidiu confiar na incoerência divina, e vencer os seus medos. Permitir Deus tomar a sua vida, e conduzir você para um novo tempo diante desta nova realidade de mundo que estamos vivendo. Guarde isso no seu coração. A incoerência de Deus é um convite ao exercício da fé em meio aos problemas e aos desafios da vida. Crer que Deus sempre sabe o que está fazendo e o que é o melhor para o seu bem, para o meu bem. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 ali. 29, diz que Ele nos chamou, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso é maravilhoso. Esse é o bem de Deus para nós, sermos transformados à imagem do seu Filho em qualquer tempo e situação. Eu quero terminar dizendo que viver pelos nossos medos, temores, pelo óbvio do homem, é algo terrível. Na verdade, é um convite a descrer, a desconfiar do amor de Deus. Pois se estou sofrendo e passando por tantas dificuldades, no meio da dor, preste bem atenção. A nossa mente natural só consegue enxergar o óbvio, mas o óbvio nem sempre, querido, representa a realidade dos fatos. Talvez represente mais a nossa insensatez, a insensatez dos nossos medos e temores. Por isso que Jó, quando passa por todo o drama de perda, imagina o isolamento social de Jó. O luto social, o luto pessoal, emocional, os dramas de uma enfermidade que o tomou de cima a baixo, onde ele não podia ter contato com ninguém. E a sua mulher começa a dizer, olha, blasfema desse teu Deus aí e morre. E ele vai dizer algo tão profundo, ele responde e diz, você fala como uma insensata. Aceitamos o bem de Deus e não aceitaremos também o mal. Em tudo isso a Bíblia diz, Jó não pecou com os seus lábios. Amados, os nossos momentos difíceis servem para revelar ou o seu temor a Deus ou a sua insensatez e medo. Mas Deus não erra, querido. Ele está soberano sobre essa situação toda. As árvores mais altas e mais robustas, as que são tiradas para fazerem navios, Isso é o que conta a história lá da antiguidade, querido. São aquelas que tiravam em torno delas as árvores e deixavam elas crescerem no meio do vento e tempestade, sem que nada as protegessem, para que elas se tornassem robustas e elas então depois pudessem ser cortadas para que fossem delas feitas grandes embarcações. Tiago diz que a fé que persevera em meio às tribulações nos torna mais íntegros e completos. Um autor cristão, pastor chamado Francis Chan, disse que não há maior fracasso que ter êxito nas coisas que não importam na eternidade. Amados, vamos voltar aqui então para Pedro. Lucas 5 apresenta Jesus convidando os seus primeiros discípulos para lhes confiar a missão. E a primeira fala dele é, não tenha medo, não tenham medo. E é tão lindo que lá diz que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Talvez você precise, nesse tempo, no desafio de sair dessa quarentena para se colocar à disposição de Deus, precisa realmente, querido, confiar novamente no poder de Deus que opera diante de toda essa situação.
Eu termino, querido, lembrando o texto de João 21, o encontro que eu falei lá no início desta mensagem, onde Jesus procura Pedro diante de todos os seus altos e baixos, das vitórias, de andar sobre o mar, depois de negá-lo, de todas essas inconstâncias. Ele vai ao encontro dele após a ressurreição, aonde? No Mar da Galileia, no mesmo ambiente, diante da mesma situação, porque Pedro, na sua insegurança, depois dos 40 dias, ou melhor, durante aqueles 40 dias após a ressurreição, em que Jesus já tinha aparecido 2 vezes, aqui a terceira vez, ele volta para os seus barcos e ele vai lá, volta para a sua velha vida, na sua zona de segurança. Jesus vai encontrá-lo lá no Mar da Galileia. E é maravilhoso, porque a mesma experiência, não é, Deus dá para eles não pegam nada, não é? E ao amanhecer Jesus está na praia, os discípulos não têm nada para comer então, e Jesus então diz, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão a mesma experiência do chamado, algo extraordinário. Eles lançam e a quantidade de peixes era tamanha. João 21, de 1 a 17, você lê isso lá, que eles realmente tiveram o milagre de 153 peixes, não é? Foi algo extraordinário. O Senhor se manifesta no meio dos nossos medos, inseguranças, temores, inabilidade, sentimento de inadequação, para dizer que nós somos amados dele. E mais do que isso, nesse encontro extraordinário, né? Ele dialoga com Pedro, e nesse diálogo ele leva Pedro para o cerne. O cerne é o amor. O evangelho é amar sem parar até o fim. O evangelho é não deixar que o isolamento, que a Covid, que os dramas, que uma praga, que uma peste nos tire da missão. Mas, ao contrário, nos sacuda para entender que nós somos os agentes de amor de Deus nessa terra, nesse mundo, para que haja esperança contínua. E o Senhor faz isso com Pedro, perguntando, Pedro, tu me amas 3 vezes. E Pedro vai responder até que diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor diz, apacenta os meus cordeirinhos, os meus rebanhos. Queridos, há muita gente para ser salva, para ser ganha em Fortaleza. Há muita gente no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Sul. E o Senhor quer usar homens corajosos, mulheres ousadas. O Senhor deseja tirar você dessa condição para voltar à missão, querido. Voltar à missão. Jesus é demais, Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro, não desiste de você. Nossos medos nos acolhem no colo e nos consolam de tal maneira, querido, que nos impedem de obedecer e seguir a missão que Deus nos deu até o fim. O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? Eu quero te convidar a apresentar-se a Deus, apresentar-se à liderança da IBC, não é poder dizer, eis-me aqui. Abrir a sala da sua casa. Nossas salas eram pequenas, agora elas ficaram enormes, são virtuais. As pessoas estão carentes, com sentimento de a necessidade de pertencer nesse tempo de isolamento. Nossas salas se tornaram mansões, nada nos impede de convidá-las ao nosso lar. Vamos amar, vamos cuidar, igreja, vamos sair desse isolamento social, esse isolamento da missão, esse isolamento espiritual. Eu termino com uma frase simples de um professor meu de teologia chamado Valdemar Classen. Ele disse o seguinte, tudo que Deus precisa, olha lá, eu menino com 22 anos no seminário, com vontade de seguir a Jesus, mas com os meus medos e inseguranças, e lá naquela crise do primeiro ano de seminário, aquele meu professor, com uma frase simples, me marcou. Eu entendi aquilo. Ele diz tudo que Deus precisa, não é? Para usar um homem, uma mulher, poderosamente ouvir do coração deles, ou melhor, ouvir dos lábios dele, o que primeiro foi decidido no coração. Dizer, Senhor, pode me usar, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida. Tudo que Deus precisa é isso. E aí ele vem com o seu poder
e nos torna homens e mulheres ousados para a sua glória. Ele destrói todos os temores, todos os medos e nos usa poderosamente para a glória do nome dele. Fez isso com Pedro, fez com Armando, fez com Aristides, fez com cada pastor, Nelson, com cada um desses amados pastores queridos, né, Alcimou, Edson, cada líder desta igreja amada, cada homem e mulher simples desta igreja amada, tem feito aqui na minha vida, aqui na minha casa, aqui no Rio Grande do Sul, tem feito com homens e mulheres que simplesmente dizem, sim Senhor, eu quero. Eu convido você a fazer essa oração. Senhor, eis-me aqui, eu quero. Ora comigo, diz isso, Senhor, nos apresentamos aqui com temores e medos, mas dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos sair não apenas do isolamento social, e tudo isso de forma responsável, nós queremos sair do isolamento emocional, espiritual, isolamento missional para viver a missão que o Senhor tem a nós. Pai, eu oro para que corajosamente o Senhor toque em pessoas agora, arranque medos, inseguranças, mentiras, sofismas que têm paralisado essas vidas. Traz hoje, Senhor, a tua esperança pela tua palavra, para que eles vivam a incoerência divina, para a honra e para a glória do teu nome, que sejamos outros homens e mulheres que, como Pedro, fizeram, Senhor, das suas vidas um vaso para que o Senhor usasse para a salvação de vidas. Usa, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Oi, eu me chamo Midian e estamos aqui hoje para ouvir uma história incrível. Mas quem vai contar essa história não sou eu. Se apresente, quem é você, companheiro? Oi, Midian, oi, igreja. Meu nome é Alessandro, sou casado com a Michele, pai da Alhana, um discípulo de Jesus, servo amado. Como era o Alessandro? Eu conheci a Cristo, assim, verdadeiramente, com 33 para 34 anos. Então, eu não tinha essa referência de relacionamento dessa pessoa, né? A pessoa de Cristo. Então, o Cristo, ou o Deus que eu conhecia, era um Deus bem distante. Cristo não fazia, talvez, nem parte da minha lista de prioridades, porque, por incrível que pareça, em primeiro lugar na minha lista de prioridades estava eu. E ao chegar na comunidade, você teve algumas surpresas, né? Tive sim. Vamos dizer assim, nessa busca por essa pessoa, que eu ainda não conhecia, algumas pessoas já me convidavam, né, para vir conhecer a IBC propriamente dita, né? Então, assim, eu fui muito impactado pelo lugar, pelo ambiente, um lugar aberto, um lugar arborizado, pessoas transitando e pessoas sorrindo. Na época eu tinha, sei lá, eu tinha um cabelo maior, tinha um cabelo grande, né? Usava brinco e tal, eu tinha aquele receio, né? Eu disse, rapaz, vão me julgar e tal. Eu cheguei aqui, via pessoas com mais brincos do que eu, tatuado, cabelo vermelho, né? Não fazendo referência ao seu, mas cabelos diferentes, né? E, então aquela naturalidade, aquela espontaneidade me cativou, né? E eu comecei a vir. E vinha um domingo, vinha outro domingo, vinha outro. Tinha semanas que... e por incrível que pareça, amigos meus que eu conhecia há muito tempo eram daqui. E um desses amigos me convidou pela primeira vez a começar que na época era PG. Então, a partir de uma caminhada, de um relacionamento, de um ambiente acolhedor, eu recebi esse primeiro convite que vamos começar um PG. De bate-pronto, eu fiquei com aquele receio, com aquele medo, a verdade era essa, de começar a me relacionar de maneira mais profunda, de maneira mais transparente, e em algum momento eu ia ter que confessar pecados, eu ia ter que mostrar meu orgulho, minha autossuficiência e minhas lutas, me tornar vulnerável. O que te impedia de facilitar um grupo de relacionamento? Eu me senti, mesmo
tendo receio, mesmo tendo medo de dar esse passo, eu fui estimulado, eu fui desafiado, mas desafiado no sentido, vamos dizer, no sentido bom da palavra, porque eu me sentia acolhido naquele ambiente. Então, a partir do momento que eu me sentia seguro naquele ambiente, o desafio passou a ser um privilégio. E a gente, mesmo com medo, mais uma vez, vamos dar um passo de fé, porque a gente sabe que não somos nós. A gente tem que apenas estar disponível, tem que apenas estar sensível à situação do outro, à situação que nos é apresentada. E hoje, Alessandro, você, sua família, como encaram essa caminhada de grupo de relacionamento e apresentando esse Jesus relacional? Como vocês têm encarado esse desafio? Hoje nós facilitamos um grupo de relacionamento. Eu sirvo integralmente essa comunidade. No nosso GR, a gente apresenta simplesmente esse amor acolhedor, esse amor relacional, esse amor pessoal, esse amor individual, esse amor exclusivo por cada um de nós, através daquele que nos amou primeiro. É simples, a gente que complica. Tem tantos sons à nossa volta que a gente não percebe a fala mansa de Jesus. Alessandra, eu só posso agradecer, poder ouvir essa história com tanta sensibilidade e com tanta ousadia, né? Um misto de sentimentos, mas de uma jornada linda que Deus escreveu, está escrevendo e continuará escrevendo na sua vida e de sua família. Muito obrigada. Olá, que bom estarmos juntos, conectados mais uma vez. A igreja continua online, mas isso não tem nos impedido de louvar a Deus, viver a igreja a cada domingo e durante a semana, pois os nossos grupos de relacionamento continuam a todo vapor. Falando em GRs, todos os domingos temos disponibilizado um guia para você aplicar em seu grupo ou com a sua família. Você pode ter acesso a esse guia através do link que está na descrição desse vídeo. Além dos guias para GR, você encontra também o grupo de acolhimento, onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o que é GR, inclusive encontrar um grupo de relacionamento. Você também tem acesso às salas de oração, um encontro que acontece logo após os cultos de domingo e quarta, através de uma videochamada no Google Meet. Viu só como a igreja não para? E ainda tem mais. Às segundas temos 2 encontros especiais. Uma integração é um encontro para quem quer crescer em sua jornada aqui na IBC. Lá você saberá mais sobre a nossa história, nossa missão e no que cremos. Para participar, basta se inscrever no link disponível também na descrição desse vídeo. Esse período de isolamento tem sido muito difícil para todos. E é pensando nisso que todas as segundas temos grupos de apoio emocionais para homens e mulheres acontecendo através de uma videochamada no Google Meet. A igreja não para, ela está em movimento a todo momento, tanto que esse culto não acabou. Ele continua agora com o GF na telinha. Até mais! Oi, galerinha! Estamos chegando na sua casa. Que coisa boa! Nos dê aí licença. Chama papai, mamãe, titio, titia, vovó, vovó. Chama a família inteira, que a partir de agora tem muito louvor, tem muita adoração ao nosso Rei Jesus. Tem contação de história que eu e você nós amamos, não é verdade? Mas pra gente começar tudo, a gente tem que fazer o quê? A Bíblia diz que tudo que a gente vai fazer glorificar o nome do nosso Senhor. Por isso, junta as mãozinhas assim, fecha o teu olhinho e vamos dizer assim: Senhor Jesus!
é meu amigo e que Ele me ensinou. Eu quero obedecer para poder. Jesus é meu amigo e que Ele me ensinou. Eu quero obedecer. Vamos baixar um pouquinho? Eu quero ensinar um ritmo novo. Pode ser? Vamos fazer o reguezinho do bem baixo? O reggae a gente dança assim, ó. Fecha o pezinho assim, ó, vai. Isso. Agora rodando, rodando. Isso. Vamos cantar bem baixinho, vamos? Eu vou cantar bem baixo. Eu vou cantar bem. Jesus, Ele é o quê? Jesus é meu amigo. E que Ele me ensinou. Eu quero obedecer lá na Bíblia para poder. Jesus é meu amigo, e que Ele me ensinou. Eu quero obedecer. Bem alto pode ser? Vamos lá, bem alto vai. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. Eu vou cantar bem alto. E vamos de louvor. Vamos de Pedro, Tiago e João no barquinho. Você lembra dessa história? A gente sabe sim. Vamos cantar junto? Vamos relembrar? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Mas não pegaram peixe, jogaram a rede. Mas não pegaram peixe, jogaram a rede. Mas não pegaram peixe no mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Pensando bem, você não parece ter a força, o jeito e os poderes de heróis da TV, nem mesmo um charme de um galã de cinema. Pra ser sincero, às vezes acho você um problema. Mas onde está essa gente toda? Quando eu preciso, eles não aparecem. X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Ben 10, Ligada à Justiça. Na hora H de dezenas de heróis,
Só você está perto, assim meio sem jeito. Eu fico sabendo que o grande herói é você. Pensando bem, você não parece ter a força e o jeito e os poderes de heróis da TV, nem mesmo um charme de um galã de cinema. Pra ser sincero, às vezes acho você um problema. Mas onde está essa gente toda? Quando eu preciso, eles não aparecem. X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Ben 10, Liga da Justiça. Na hora H de dezenas de heróis, só você está perto, assim meio sem jeito. E eu fico sabendo que o grande herói é você, pai. Que o grande lance é você, pai. Que o grande amigo é você. O Geração Futuro deseja um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Que esse dia seja um lembrete de vocês, são muito especiais. Em cada dia do ano, Deus abençoe. Um beijo para todos os pais e um feliz Dia dos Pais. Vou mandar um beijo pro meu pai também, gente. Tchau! Que coisa mais fofa! Tu vai mandar um beijo também pro papai, filha? Então, um beijo bem especial para todos os papais, para os vovós, né? Para os avós que também são papais. Um cheiro enorme, que Deus os abençoe. Continue abençoando nessa caminhada, nessa jornada maravilhosa. É tão bom a gente ouvir, né? Os nossos filhos nos chamando. Então, ó, seja grato pelo filho que você tem, seja grato pela filha que você tem. Ore pela vida deles, que Deus com certeza ouve o clamor dos pais. Amém? E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Preciso mandar muitos beijos, viu? Beijinhos para Lorena, que está assistindo, amo os programas. Um beijinho também para o Isaac, para a Letícia, para o Arthur. Um cheiro, bem grandão, e um abraço. Ai, que abraço bom, bem apertado. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos poder dar esses abraços assim, ó, bem apertadinho, que quebra a costela, né? A gente gosta, nós amamos. E sabe uma coisa que a gente gosta também? De série nova. Nós estamos com série nova. E toda série nova é sempre bom a gente aumentar a turma do Geraldinho e da Futurinha, não é? Se eu disser pra ti, presta atenção. Vai ter personagem novo. Nós estamos aumentando a nossa turma e como é bom. Então, já senta aí, ó. Fica bem à vontade, porque vai começar a nossa história. Ai, como eu gosto de brincar no parquinho. Vamos lá. Dessa vez você vai brincar direitinho. Vou te colocar no balanço e... Que? Já cansou? Tá certo. Vamos brincar no escorregador. Vamos lá. Com licença, com licença. E... Ui! Cansou também? Tive uma ideia. Vamos dormir. Só você, porque eu ainda vou brincar. Você fica aqui, dormindo, quietinho. Prontinho. Não sai daí, viu? Eu vou ficar lendo, porque eu tô aprendendo a ler. Estou muito bem. Mamãe tá me dando aulas extras. Super legal. Cadê você?
descoberta hoje? Qual vai ser a descoberta de hoje? Qual vai ser a descoberta de hoje? Muito legal. Será que vai ser por aqui? Será? Ai! Oh, Lili, eu não vi você aí, Lili. O que você está fazendo? Eu tô lendo o livro das descobertas. Ah, o livro meu. das descobertas. Ele é muito legal, esse livro, Lili. Eu gosto muito dele. E eu estou aqui brincando de detetive. É isso mesmo, eu estou brincando de detetive. Ah, que legal. Nossa, que legal. Geraldinho, O que foi? deixa eu te dizer. Eu vim aqui também para brincar. Eu brinquei um pouco e aí eu estava lendo. Lembra desse livro das descobertas que a gente encontrou na semana passada? Eu lembro. Pois é, eu trouxe ele para poder encontrar também a pessoa que perdeu ele. É verdade, nós temos que fazer alguma coisa nele, Lili. A pessoa pode estar procurando por esse livro. E aí eu vim aqui para procurar a pessoa também. Se eu não encontrar, eu tive uma super ideia também. O que você vai fazer se a gente não encontrar? Bom, se a gente não encontrar a pessoa que perdeu o livro das descobertas dela, Você vai fazer. eu vou deixar no mesmo canto que eu encontrei. Aí ela vem procurar. Você é muito esperta. Você... Olha, tem uma pessoa aqui. Olha, quem será ela? Quem será ela? Não sei. Oi! Olha! Vocês! Oi! Eu sou a Lili. E eu sou o Geraldinho. Oi, Lili! Oi, Geraldinho! Vocês estão brincando? Estamos. Hã? Quer dizer, eu estou brincando, né? E a Lili, ela aqui está lendo o livro das descobertas. E como é seu nome? Legal! Meu nome é Nina. Oi, Nina. E você veio brincar também no parquinho? Na verdade, eu tô procurando o meu livro, que eu acho que eu deixei aqui. Meu livro das descobertas, a Bíblia. Algum lugar. Que é dela, será? Eu acho Que foi? É porque... Não acredito! Meu livro das descobertas. Vocês acharam? Isso mesmo, Semana passada Semana a gente estava passada. aqui. Eu tinha tanta fé que eu ia encontrar meu livro. Pois é, semana passada nós estávamos aqui brincando, né? Legal. De descobrir as coisas de detetive. Nós gostamos muito de Foi. brincar de detetive. A Futurinha encontrou. E aí Isso. a gente ficou pensando, quem será que perdeu? Aí ela me deu e aí eu vim procurar quem perdeu. Pois Muito é, porque, obrigada. né, podia estar triste, né? E você quer brincar com a gente? Ai, eu quero. Vamos brincar de quê? Vamos brincar Vamos de brincar quê? de amarelinha, porque eu gosto de ficar pulando assim. E eu fiz só de um pé também. Amarelinha não, Lili. Ai, Amarelinha Geraldo. é muito chato brincar de amarelinha. Geraldinho, quer brincar de quê Eu não então? consigo me equilibrar. Vamos brincar de... Que tal? Ei, uma ideia. O quê? Que tal a gente brincar de fazer comidinha? O Maninho gosta muito. Maninho? Maninho? Maninho, é o meu boneco. Gosto muito dele. O Maninho é o boneco dela. Entende? Mas assim, a comidinha também não é legal, Eu não. gosto de E comidinha. Eu não sei fazer Geraldinho. comidinhas, eu não sei. Não é legal. Vamos brincar de polícia e ladrão. Ah, não. Vamos, isso é Geraldinho. muito legal, vamos ver se é muito divertido. Não, Geraldinho. Porque vocês correm muito. E aí vocês, tipo, barram assim na gente. Pois E é. machuca. Não gosto de brincar de polícia e ladrão, não. Mas não é quero. por querer, não. Não. Eu não queria machucar, Brincar não. de outra coisa. De outra coisa, o quê? Mas o quê, Lili? Uma coisa igual pra todo mundo. Uma coisa que seja legal? Então vamos brincar de... Esconde-esconde! Aí eu gostei. Esconde-esconde é muito legal! Eu Vamos gosto de brincar! esconde. Quem é que vai começar? Aí eu começo. Eu conto. Pronto, então você tem que ficar aqui na frente, tá bom? E Bem. você tem que fechar os olhos e colocar aqui isso. Ai, Não pode ver Geraldinho, nada, viu? eu Porque sei nós brincar. vamos Não, hein? esconder super Vai, eu escondidos. vou contar. Esconde. Ó, 2, Nina, se esconde aqui atrás, aqui. Não, ela vai me achar muito fácil, Geraldinho. Pois 4. se esconde ali, na casinha, vai. Não. Na casinha, não. Mas vai lá na casinha. A casinha é muito bom. 10, Ela já está terminando. Ela já 8, está terminando. 9. Se esconde. 10. Pronto, não? Lá vou eu.
ouvir você, Geraldinho. Não vale, Foi não vale. fácil demais. Você não se escondeu na casinha. A casinha é um ótimo esconderijo. Se eu soubesse, eu tinha me escondido lá na casinha, né? Ai. Casinha não, Geraldinho, eu tenho Mas olha aqui, a Lili só me achou porque eu tive que falar com você. Aí, se você tivesse ido logo, aí ela não iria me escutar e aí eu ainda estava lá escondido, ela não iria me achar. Mas, Geraldinho, é porque eu tenho medo de me esconder na casinha. Sabe o que é? É que um dia, o maninho, ele ficou preso na casa do boneco. Aí eu fico com medo de ficar presa também, Geraldinho. E olha, tem um fantasma ali. Fantasma? É, sim. Mas fantasmas não existem. Fantasmas não existem, Nina, não existem. Como assim? Não existem, fantasmas não existem. Deixa eu olhar aqui. E aí, Geraldinho? Isso aqui, Nina, é o urso da Lili. É o meu, ele tava dormindo. Ele tava dormindo na casinha. E além do mais, aquela casinha, ela nem tem portas, você não iria ficar preso lá. Mas é que eu tenho medo mesmo. Você tem medo? Perdão. Me desculpa, Nina. Me desculpa. Isso me lembrou uma história do livro das descobertas que eu tava lendo. Vocês querem que eu contem pra vocês? Eu amo contar histórias. Qual é essa história? Me ajuda. É a história do Pedro. Lembra? Quando o Pedro estava no barco e aí Jesus apareceu. Vamos contar pra ela. Isso, vamos contar. Eu vou ser o Pedro. Tá certo. Olha só, Nina. Presta atenção. Num dia, tava chovendo muito. E aí, Pedro, um dos discípulos de Jesus, estava num barco pescando. Só que começou a chover muito. E aí o mar ficou, muito agitado. Muito agitado, sabe? E tinha trovões. E o barquinho dele balançava muito. E ele balançava muito. E aí você sabe como é que Pedro ficou? Como? Ele ficou... com muito medo. Ele ficou com muito medo, Nina. Ele ficou com muito medo. Igual você está com medo agora. E aí, Jesus vinha lá longe, no mar. Sabe como? Assim, andando sobre as águas. Jesus, ele é muito corajoso. Ele estava super andando poderoso por cima das águas. Ele estava andando sobre as águas. E aí, o Pedro viu de longe Jesus vindo. E ele ficou com muito mais medo. Ele achou que era um fantasma também. Mas aí Jesus, ele acalmou o mar, porque ele é muito poderoso. Muito poderoso. Isso mesmo. Aí Jesus pediu para que Pedro ele confiasse nele e tivesse coragem. E se ele tivesse coragem, o que ele iria fazer? Conta para ele. Se Pedro tivesse muita coragem também, ele iria andar nas águas com Jesus. E aí Jesus chegou pertinho do barco, estendeu a mão e disse para Pedro ter coragem. E aí, o que Pedro fez? Ele conseguiu andar sobre as águas. Isso mesmo, ele conseguiu, igual Jesus conseguiu também. Ele conseguiu, isso mesmo, Nina. Que história legal, gente. Mas aí não termina por aí não, sabe por quê? Porque ele ficou com medo de novo. Foi. Quando ele viu que ele estava em cima lá das águas, aí ele ficou com medo e olha o que aconteceu. Ele afundou. Se não fosse Jesus para pegar ele, viu? Ele tinha afundado mesmo. Muito mais. Foi. Porque Pedro, ele duvidou e aí ele ficou com medo de novo. Menos tendo ali, mesmo estando ali, Jesus do ladinho dele. Ele teve medo. Quando nós temos medo, nós podemos confiar em Deus e Ele vai nos dar coragem. Nós podemos muitas coisas. Né? Isso é uma história muito legal, né? Muito maravilhosa. E o que tu achou? Isso, vamos falar para ela o que nós aprendemos no livro das descobertas.
Vamos. Livro das Descobertas. O que você quer me dizer? Aquilo que Deus falou, eu vou procurar fazer. Isso mesmo. Olha só, agora é a sua vez. O que Deus está lhe dizendo nessa história, hein, Nina? Tá bom, Geraldinho. Lili, assim... Livro das Descobertas. O que você quer me dizer? Pedro precisou de muita coragem, não foi? Isso. Para andar lá sobre as águas? Isso mesmo. Pois é. Mesmo ele tendo um pouquinho de medo, e teve um momento que ele afundou, mas ele foi corajoso. Isso. E eu tô entendendo que eu preciso ter coragem. Isso mesmo. Agora é o que você vai fazer. Isso mesmo. Eu não vou mais ter medo de entrar na casinha. Não. E os meus pais podem me ajudar a não sentir mais medo, a enfrentar o medo. Sim. Isso mesmo. O meu pai, ele me ajuda muito, sabia? Ele diz que os discípulos de Jesus, eles têm uma super coragem. Sim. Legal, isso mesmo. Discípulos? Sim, discípulos. O que é um discípulo? A gente vai te explicar também o que é discípulo. A gente aprendeu isso nas outras semanas. Mas falando em papai, eu lembrei que hoje é um dia muito especial. Isso mesmo! Vocês lembram? É o dia do quê? Dia dos Pais! Isso mesmo! Hoje é o dia dos pais. Então nós temos que ver o que nós vamos preparar para os nossos pais. Ai, eu tô pensando, o que eu posso fazer? Ai, eu vou escrever um bilhetinho e deixar pro meu pai. Não, eu vou fazer surpresa. A gente pode escrever uns cartazes. Cartaz! Isso, muito legal, né? Aí a gente vai e deixa lá pra ele. Vai ser legal também. Eu posso me esconder debaixo da cama. E aí, quando ele estiver perto, eu... Boa surpresa! Mas debaixo da cama? E se tiver uma aranha lá? Geraldinho! Tá com medo, Mas não, eu estava brincando, eu não tenho medo de aranha, não tenho medo de aranha. Então, ó, pra gente não esquecer disso, nós podemos lembrar do versículo da Bíblia, sabia? Sim. Isso mesmo, o versículo, isso mesmo. Vamos ver aqui qual é o versículo. Esse versículo é muito legal. Ele fica lá em Isaías 41:13. Olha só, pessoal, olha só. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Uhul, que legal. Nós podemos lembrar disso, né? Toda vez que nós tivermos medo, não é, Islami? É isso mesmo, mas vem cá, vem aqui, vem. Gente, que coisa mais linda essa turma, olha isso, tudo aumentando. Vem cá, Geraldinho. Né, fofo, gente, que coisinha mais fofa. Tu gosta mesmo do livro das descobertas? Com certeza, e nós temos muitas descobertas ainda para fazer nele. Amei, agora eu vou chamar. Vem cá, Lili, vem, tu toda bonita com teu ursinho. O ursinho tava dando medo na Nina. Mas agora eu tenho mais você medo. não tem mais medo, né? Agora não. Por que você agora não tem mais medo? Porque eu aprendi que eu tenho que ser corajosa, eu tenho que ter fé. Muito bem, vem cá. Aqui, os três aqui, pertinho. Vai lá, Nina. Fica aqui com a Lili. Esses três, viu? Tem o quê? Muita coragem! Isso mesmo! Muito bem! Ó, o versículo que ele falou hoje, nós precisamos todos os dias trazer à nossa memória. Nós precisamos todos os dias declarar a palavra do Senhor, ter fé, ser corajoso para enfrentar, sabe, aquele dia que você não está muito legal, levanta da cama mesmo assim, vai com fé e vai com coragem, né, gente? Né, assim? Tá com medo de alguma coisa? Ó, medo em nome de Jesus, sai, porque eu tenho coragem, eu sou um discípulo de Jesus! Muito bem,
agora eu quero te convidar. Ó, eu sei que você tá curtindo as nossas redes sociais, não é, gente? Muita foto de vocês, testemunhos. Continuem lá postando. @Geração Futuro. Seguindo as nossas redes sociais, que a gente também quer te encontrar lá, viu? Eu e você lá. Então, ó, aproveita esse dia para ficar com o papai agarradinho. Aproveita para dar muitos cheirinhos. E eu te encontro. A gente te encontra no próximo programa.